Queridos, nós estamos felizes de poder caminhar com a nossa comunidade. Quero dizer que tem alguns lugares aqui na frente, para quem está de pé aí no fundo. Vou pedir para você tomar assento conosco por aqui, pela frente, para que você possa ficar mais confortável nesse tempo conosco. Queridos, a gente teve uma pane em 2 aparelhos de ar-condicionado, poucos minutos antes do início do culto. Então, não estranhe se você sentir um pouquinho de calor, né? É que a nossa igreja está ficando mais avivada ao longo desse ano. Então, você vai sentir um fogo aí. Um pouco é do Espírito e o outro é do calor humano que está aqui na nossa casa de oração mesmo. Nós abrimos o nosso tema do ano, que é Partilhando a Nossa Esperança, conversando um pouquinho de qual é o sentido da gente partilhar a nossa esperança. E talvez o primeiro passo tenha sido mais importante. Às vezes a gente se esquece, né, que nós estamos vivendo no mundo em trevas. Às vezes a rotina, o dia a dia, leva do nosso coração a percepção de quão grave é a situação do ser humano. A gente vai iniciar, então, uma nova série agora em fevereiro, porque toda vez que a gente pensa em falar sobre partilhar a esperança, ou sobre o impulso missionário, ou sobre o desejo de partilhar o Evangelho, nós imaginamos que essa é uma tarefa da igreja, e que essa é uma tarefa essencialmente da igreja. E esse é um erro grande, porque aquilo que a Bíblia nos mostra e nos revela é que o Deus que se revela em Jesus Cristo é um Deus absolutamente missionário em todas as suas pessoas. Então, quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 25. João 6, 25. Seja na sua Bíblia elétrica aí, ou na sua Bíblia física, João 6, 25. A gente vai ler o versículo 25, a gente vai ler uma porção boa desse texto aqui, então não fique incomodado que eu avance na leitura, mas antes de eu iniciar a leitura propriamente dita, para que você já possa ler esse texto comigo, tendo algumas ideias essenciais para entendê-lo em mente, eu gostaria que você se lembrasse de que, no contexto anterior, João narra um dos únicos milagres de Jesus que é narrado por todos os evangelistas, que é a multiplicação de pães. Então, João diz que Jesus multiplicou pães para uma galera imensa. Ele estava num lado do lago de Genezaré, ele foi para o outro lado do lago de Genezaré. Quando ele volta, ele se encontra de novo com aquela galera que havia comido o pão que ele havia multiplicado. E o texto começa dizendo assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, leia comigo essa primeira frase aqui de Jesus: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente, exasperadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus, nós oramos, pedindo que nesse momento o Teu Espírito possa aplicar as palavras de Jesus ao nosso coração. Jesus, que nós possamos ouvir o Seu convite, ouvir o convite para o banquete prometido, o convite do banquete do Messias. E nós possamos, Jesus, sim, comer aquele pão que está posto à mesa, beber o vinho que está posto à mesa, porque eles são redenção, vida e salvação. Faz isso, Jesus. Nós oramos no Seu nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Nós fomos criados para um relacionamento pessoal com Deus, nós fomos criados pelo próprio Deus, mas no instante em que nós fizemos a escolha de dar as costas para o nosso Criador no Éden, nós abrimos as portas da criação para forças perigosas, malignas e poderosas. A gente falou na série passada sobre o tripé sobre o qual o pecado e a maldade do mundo se sustenta na criação. Em primeiro lugar, as forças demoníacas, que são uma oposição espiritual a nós. Em segundo lugar, o mal sistêmico, social, enraizado, daquilo que as Escrituras chamam de mundo. E em terceiro lugar, esse mal que existe dentro de nós, a nossa própria natureza, que foi originalmente criada boa, mas que depois sofreu uma grande erosão, uma grande deformação. Agora a gente é capaz de compreender por que Jesus via uma criação oprimida pelo mal, uma criação subjugada pelas trevas, porque Jesus tinha uma perspectiva tão, entre aspas, assim, tão funesta, tão, entre aspas, pessimista do mundo à sua volta. Ele via pessoas, ele via sistemas, ele via sociedades inteiras mergulhadas no mal, oprimidas pelo mal. Ele mesmo diz, o mundo jaz no maligno. E, no entanto, nós muitas vezes ficamos estarrecidos com a pergunta, que é, se nós fomos criados para um relacionamento pessoal com Deus, se nós demos as costas para Ele e fomos embora de casa, então, o que acontecerá no futuro? Existe alguma esperança para a raça humana caída?
Existe alguma esperança para os seres em estado de rebeldia que somos nós? Estaremos nós fadados a viver eternamente longe de Deus, desconectados dele, para quem nós fomos criados? Na verdade, se a gente olhar para toda a Bíblia, nós descobriremos que toda a Escritura, do princípio ao fim, é uma resposta a essa pergunta. Estaremos nós fadados a viver longe de Deus, do nosso Criador, para sempre? Estaremos nós fadados a sermos subjugados pelas forças do mal que estão à nossa volta para sempre? Essa é uma condição definitiva do ser humano? O Evangelho de João, ele nos conta uma resposta, uma das maneiras da gente ver a resposta a essa pergunta, quando ele começa a dizer, lá no primeiro capítulo ainda, que o ser humano, ele vive debaixo de grandes trevas, que ele vive oprimido pelo mal, que ele vive sob o poder das trevas e do mal que habita esse mundo. Mas quando nós perguntamos para João, e aí? O que vai acontecer? Estamos nós fadados a viver longe de Deus? Ele começa a contar uma história centralizada em Jesus. E antes da gente pisar no nosso texto propriamente dito, é muito importante entender como que João conta essa história. João é a última testemunha ocular do ministério de Jesus, por volta do ano 80, entre 80 e 90 depois de Cristo. E provavelmente ele já tinha noção de que outros evangelhos estavam circulando. E como ele sente que está prestes a morrer, ele decide deixar um documento próprio, um documento de uma testemunha viva. E ele então decide escrever o Evangelho. O próprio João diz no final do Evangelho que se todos os milagres de Jesus fossem relatados, não haveria livros o suficiente no mundo para que coubesse essa narrativa. Se tudo aquilo que Jesus fez fosse relatado, colocado no escrito. Mas então, ele registra, ele seleciona 7 milagres. 7 milagres de Jesus, e ele conta a história desses 7 milagres, que ele não chama de milagres, ele chama de sinais. Ele conta esses 7 sinais, um número perfeito, e em torno de cada sinal ele coloca uma história na qual Jesus debate ou discute com alguém. Então, a estrutura é assim: Jesus faz um sinal, no contexto daquele sinal ele tem uma discussão ou um diálogo, e no contexto daquele diálogo, Jesus mostra o que aquele sinal quer dizer. Por exemplo, Jesus cura um cego de nascença. E aquilo gera um rebuliço porque ele curou aquele cara no sábado. E quando os judeus vêm debater com Jesus, ele fala assim: vocês acham que enxergam, mas vocês são cegos. Todo aquele que é escravo do pecado vive debaixo de uma cegueira espiritual. Eu sou a luz que veio ao mundo para curar não apenas os olhos desse cara aqui, mas para curar a cegueira espiritual de todo ser humano que crê em mim. Então ele pega esse sinal e ele expande esse sinal por meio de um diálogo. Jesus faz a mesma coisa aqui, você deve ter percebido na leitura. Ele acabou de multiplicar pães. As pessoas então vêm atrás de Jesus do tipo assim: nossa, mestre, como é que você chegou aqui? Jesus já dá logo assim, eu não sei o que dizer, mas eu sei que Jesus diz assim: vocês estão correndo atrás de mim porque eu multipliquei os pães, vocês comeram, encheram a barriga e agora querem mais. Mas vocês deveriam prestar atenção no fato de que eu ter multiplicado pães não é mais importante do que o fato de que eu estou aqui e eu sou a provisão de Deus para vocês. E eles então começam a dizer assim: Senhor, faça um sinal e nós creremos em Ti. Por exemplo, Moisés fez um sinal, ele fez com que maná, aquele pão miraculoso que está registrado lá nos livros, né, de Êxodo, Deuteronômio, o povo estava caminhando no deserto, eles estavam ameaçados de morrer de fome, mas todo dia de manhã caía algo como uma semente gelatinosa, junto com o orvalho. Eles recolhiam aquilo, e com aquilo eles faziam pães e massas e bolos, aquilo eles comiam, e Deus sustentou uma geração inteira de israelitas para que eles não morressem de fome no deserto, dessa maneira miraculosa, o maná. Quando eles entraram na terra prometida, o maná cessou. Era uma provisão para que eles não morressem no deserto, era um pão que descia do céu. Então eles disseram: Jesus, Moisés nos deu o maná. Aí Jesus vira e fala assim: é verdade, mas não foi Moisés que deu,
Foi o meu Pai que enviou do céu. E eu digo mais para vocês, aquela geração inteira comeu do maná, mas morreu no deserto. Do que ele está falando? Do fato de que aquela geração que comeu do maná também endureceu o seu coração, tentou ao Senhor, e todos eles morreram no deserto por causa da reprovação da sua incredulidade. Então eles comeram daquele pão que desceu do céu, mas eles mantiveram o seu coração profundamente endurecido. Quando Deus quis fazer com que eles passassem para Canaã, eles não passaram, e aquela geração inteira morreu no deserto, inclusive Moisés. Então Jesus está falando, é verdade, os nossos antepassados viram grandes milagres, viram grandes sinais, não creram e morreram. Mas eu estou aqui. E aí ele repete uma coisa que você leu pelo menos 5 vezes ao longo do texto. Eu sou o pão que veio do céu. Jesus repete 2 ideias de maneira muito insistente aqui. Em primeiro lugar, que ele mesmo é o verdadeiro maná de Deus, ele é o pão que vem do céu. Ele repete isso várias vezes ao longo do texto, no versículo 48, no 50, no 51, no 58, ele repete isso 5 vezes ao longo do texto. E ele repete nada mais, nada menos do que 6 vezes a expressão, eu vim porque o Pai me enviou. Então Jesus deixa claro, ele não veio por escolha própria, ele não veio porque ele simplesmente tomou a iniciativa de vir, mas o Pai enviou o seu Filho. E aqui nesse texto Jesus explora uma implicação do maná para que nós entendamos quem ele é e qual a obra que ele veio fazer. O Pai viu que nós estamos num deserto. E da mesma maneira como ele enviou o maná, um pão milagroso, para salvar aquela geração da morte no deserto, ele enviou o seu Filho, o pão vivo que desce do céu. No próprio texto diz, para que todo aquele que coma da minha carne tenha vida eternamente. Então, João está dizendo para nós, basicamente, a resposta à pergunta que nós fizemos. E agora? Nós estamos fadados a viver longe de Deus para sempre. Uma vez caídos em rebelião, nós estamos fadados a ficar distantes de Deus para sempre, distanciados dele, alienados da presença e do amor desse Deus. A resposta das Escrituras é que Deus viu o estado gravíssimo em que nós estávamos. Deus viu que se ele fosse esperar o nosso interesse, se ele fosse esperar a nossa iniciativa, se ele fosse esperar por nós, ele não nos teria de volta jamais. E é por isso que o Pai decidiu no seu coração enviar o seu Filho, para que o seu Filho fosse a provisão salvadora de Deus para todos aqueles que recebem o Filho. David Bosch, um grande teólogo que escreveu sobre a missão cristã no século passado, ele diz, o nosso Deus é um Deus missionário. O nosso Deus é um Deus missionário. Ele não é o Deus das missões, ele é o Deus que é a própria missão. No ser mais básico e essencial de Deus está a missão. Faz parte do caráter, faz parte da essência do coração de Deus, o desejo de buscar aquele que está longe, de buscar aquele que está longe, de trazer para perto aquele que foi perdido. Você foi um grande oficial, e numa parte mais madura já do seu serviço a uma força especializada de elite, você foi empossado como o chefe, o líder, o comandante de uma força que fazia negociações de alto risco com casos envolvendo reféns. Depois de alguns anos nesse cargo, o seu telefone tocou num dia de manhã, e fizeram daquelas primeiras horas da manhã, uma manhã bastante tenebrosa para você e para toda a Grande Rio. Porque às 5 horas da manhã, alguns indivíduos entraram num ônibus com crianças, pais e mães de família e iniciaram um assalto, mas alguém conseguiu acionar a polícia, esse ônibus foi parado pela polícia e aquilo que começou como um assalto se desenvolveu para ser um sequestro. Havia um clima de terror, o ônibus foi cercado
seu telefone tocou e você soube naquela hora que cerca de 60 vidas humanas dependiam unicamente da sua força de elite. E você sabia que toda a esperança de salvação daquelas pessoas estava depositada no fato de você escolher o seu melhor negociador, o seu melhor homem, o melhor homem da sua equipe para enviar naquela missão difícil e melindrosa. Mas o fato é que o seu filho decidiu seguir sua carreira anos atrás. E o seu filho ingressou na força de elite há 3 anos atrás. E ele foi sendo promovido, e hoje ele é o seu melhor homem. O seu melhor homem é o seu próprio filho. Mas a missão é de altíssimo risco. A minha pergunta para você, que é mãe desse menino, ou que é pai desse menino, desse homem, você enviaria o seu filho nessa missão? Você enviaria o seu próprio filho numa missão na qual ele correria risco enorme de morte, de ser apanhado, de ser torturado e morto por aqueles sequestradores, todos eles com um registro criminal crudelíssimo? Você ficaria dividido, eu imagino, entre pensar assim: nossa, mas é importante que essas pessoas sejam salvas. É importante que aquelas crianças sejam salvas. É importante que aqueles pais de família cheguem nas suas casas no final do dia, porque todos eles têm filhos e as suas famílias dependem dele. É importante que essas mães voltem para os seus lares após um dia de trabalho. Mas você sabe que isso pode custar a vida do seu filho. A decisão está com você. Alguém está esperando o seu telefonema. Você enviaria o seu próprio filho numa missão na qual ele poderia morrer? Nós sabemos que o caráter do Pai que envia, vem sendo revelado ao longo de todo o Evangelho, mas não só ao longo de todo o Evangelho, ao longo de toda a Escritura. Foi Deus que enviou Abraão para ser pai de uma nação, e por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Foi Deus que enviou Moisés para libertar o seu povo do Egito. Foi Deus que enviou Davi para matar Golias, que estava afrontando o exército inteiro. Foi Deus que enviou Elias para pôr fim ao reinado de Acabe. Foi Deus que enviou Jonas para proclamar uma mensagem de arrependimento aos ninivitas. Foi Deus que enviou cada um dos profetas para que o povo viesse a se arrepender do seu pecado e ter vida. O nosso Deus é um Deus que envia. O coração do Pai é um coração missionário, porque o Pai é um Pai que envia. O Pai é um Pai que, sim, naquela manhã tomou do telefone e disse: eu envio meu filho, eu envio o meu único filho nessa missão de vida, nessa missão de morte. Mas há uma diferença grande entre a nossa ilustração e a verdade bíblica. Deus não tinha uma desconfiança de que Jesus poderia morrer na sua missão, não é verdade? Nós sabemos, nos diz a Escritura, que o Filho foi enviado precisamente para morrer na sua missão. O Pai não enviou o Filho a despeito do perigo que havia. O Pai estava absolutamente confiante no seu coração de que no instante em que Jesus pisasse aqui, ele começaria um caminho que culminaria diretamente na morte atroz da cruz. E ainda assim, o Pai enviou o seu Filho. O Pai enviou o seu Filho. Talvez eu não teria absolutamente coragem de fazer isso. Talvez você não teria coragem de fazer isso. Talvez você não tenha coragem de enviar seu filho nem para comprar pão na padaria, porque pode ser que alguma coisa ruim aconteça no caminho. Não é verdade? Mas o Pai enviou o seu filho, absolutamente certo de que ele morreria no processo da nossa redenção. Aquilo que a Escritura diz é que o Pai envia o Filho e que essa missão não ficará sem resposta. Então eu vou prosseguir para o final da nossa reflexão, falando sobre 2 caminhos. E em todas as reflexões de fevereiro nós vamos falar sobre 2 caminhos.
porque Jesus foi enviado. Essa é uma boa notícia, é a notícia do Evangelho. Na verdade, é a única notícia que nós precisávamos ouvir em todos esses séculos de existência humana. A única notícia de que nós estávamos sequestrados e um resgatador veio para morrer em nosso lugar. Então, diante dessa notícia, nós não podemos cochear. E a Escritura diz que Deus enviou o seu Filho, o pão que desce do céu, para que todo aquele que nele crê e dele coma, tenha vida e não morra. Então Jesus apresenta só duas perspectivas com relação a Ele próprio. Nós podemos aceitar o resgate de Jesus. Ele diz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12, 44 a 46. Você ouviu o que ele disse? Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, crer no Filho é crer no Pai que o enviou. Quando nós cremos que Jesus é a provisão de Deus para a nossa salvação, existe alguma coisa especial acontecendo entre nós e o Pai. A Escritura diz que Jesus é o unigênito de Deus. Ele é o Filho único e eterno de Deus. Mas que todo aquele que nele crê, recebe o poder para ser feito o quê? Filho de Deus. Isso quer dizer que todos nós que cremos em Jesus, passamos a desfrutar de uma relação com Deus que não é impessoal, que não é distante, que não é de um chefe com um empregado, não é de um rei com um súdito, não é de um mestre com um aprendiz, mas é uma relação de pai com filho, de pai com filha. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com muitas bênçãos em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes mesmo da criação do mundo, e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Isso quer dizer que toda vez que nós cremos em Cristo, nós estamos sendo filiados, adotados, e a nossa relação com Deus é completamente transformada. Há a intimidade de um pai e de um filho. Talvez você não tenha tido um pai que tenha sido afetivamente próximo de você. Talvez você tenha tido aquele pai do estilo antigão, sabe? Que faz as compras, paga as contas, chega em casa, lê o jornal. Mas a Bíblia nos diz que a relação que nós temos com Deus não é essa, não é desse pai que ele está falando. A Bíblia está nos dizendo que quando nós cremos em Jesus, ele passa a ser nosso pai, como ele é pai de Jesus. Você se lembra do que o pai fez quando Jesus foi batizado? Foi o momento em que Jesus inaugurou o seu ministério público, e o pai estava presente, porque um bom pai sempre participa da vida dos seus filhos. Ele estava lá, ele viu o momento no qual Jesus foi batizado, e ele disse dos céus, e as vozes e os ouvidos ouviram aquela voz, esse daí é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, em quem eu tenho grande alegria. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Jesus subiu a um monte, seu rosto foi transfigurado, o pai novamente testificou do filho, dizendo, este é o meu filho amado, o meu filho amado, a ele ouvi. Paulo nos diz que quando nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo gera em nós a mesma oração de Jesus. Ele diz assim, porque vocês não foram adotados com um espírito de escravidão para viverem de novo com medo. Vocês não precisam mais viver com medo, mas Deus enviou a vocês, ao coração de vocês, um espírito que ora dentro de vocês, dizendo, Abba, Pai. O Espírito Santo nos ensina a viver na dimensão da paternidade de Deus. Nos ensina que nós estamos sob os olhos dele, nós estamos sob os cuidados dele, e que nada é mais caro ao coração do Pai do que nós. Quando João escreve a sua epístola, ele diz, Deus é amor. Nós sabemos que Deus nos amou primeiro porque ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. O verdadeiro amor lança fora todo
medo. Porque quando nós estamos em Cristo, já não há medo de castigo, já não há medo de rejeição. Nós sabemos que o Pai escolheu caminhar conosco e não nos rejeitará. Ele não nos abandonará, não largará a nossa mão. Então nós não precisamos absolutamente viver com medo. Porque agora você tem um Pai. Você esteve órfão até agora. Você esteve sem ninguém para caminhar com você até agora. Ninguém pegou na sua mão até agora. Talvez nem a sua família tenha feito isso. Mas o Pai Celestial que se revela em Jesus o fez. Mas, aceitar a obra de Jesus não é a única alternativa. Nós podemos também rejeitá-lo. O Evangelho sempre oferece duas alternativas: aceitar um resgate ou rejeitar o resgate. É por isso que os evangelistas todos nos dizem que diante de Jesus, todos têm que fazer uma escolha. Todos têm que tomar uma decisão. Todos têm que dar uma resposta. Não há alternativa. Nós aceitamos ou rejeitamos. Naquela manhã, os eventos não foram para melhor. Infelizmente, os eventos foram para pior. Você decidiu enviar seu filho naquela missão. Ele ficou do lado de fora do ônibus, desarmado, muitas horas, negociando e conversando. E os sequestradores convidaram-no para ir dentro do ônibus, ver se todas as pessoas estavam vivas. Ele sabia que dentro do ônibus ele teria mais confiança dos sequestradores. E ele entrou. Mas logo ele foi traído, foi apanhado, foi torturado, foi batido. Dispararam contra o abdômen dele 2 vezes. E ele ficou prostrado, semi-morto junto ao solo. Mas no último lance de coragem e de força, ele conseguiu ainda se levantar, tomou a arma de um dos sequestradores, fez com que os demais se rendessem pacificamente. Aquelas pessoas foram evacuadas do ônibus, mas quando os socorros chegaram, já era tarde. E seu filho havia morrido. Havia morrido na missão. Muitos anos mais tarde, o seu telefone tocou de novo. Era outra manhã tenebrosa. Um ônibus havia sido sequestrado por 3 jovens. E você ficou estarrecido ao saber que 3 jovens, aqueles 3 jovens, estavam no ônibus, cujas vidas foram salvas pela morte do seu filho. O que você sentiria como um pai que entregou a vida do seu filho para salvar e mudar a história daquelas pessoas? Mas aquelas pessoas, depois de algum tempo, repetiram os mesmos padrões, não do filho, mas dos sequestradores. Você talvez pensasse assim: meu filho certamente morreu em vão. Ou você certamente pensaria assim: essas pessoas realmente merecem um julgamento ímpar, porque elas tiveram a oportunidade, elas receberam um presente, elas nasceram de novo, mas elas não fizeram caso disso. Ouça o que Jesus diz: todo aquele que recebe o Filho passou da vida para a morte, mas aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. O que a Bíblia diz é que todo aquele que rejeita Jesus teve a oportunidade de rejeitar a Deus 2 vezes. Primeiro como Criador e depois como Salvador. E a Bíblia abre um campo enorme para falar desse mistério que nós cristãos, do qual nós temos nos calado muitas décadas, o mistério do inferno. Porque parece que absolutamente está fora de moda falar do inferno, porque afinal de contas, nós já temos tanto valor como Jesus, como está sendo pregado por aí. E nós somos o ponto fraco de Deus, como está sendo pregado por aí. E nós somos a menina do olho de Deus e blá, blá, blá. Meus irmãos, não se enganem. Deus é um Deus de amor. Deus não é idiota. Deus é um Deus de amor. Não é um Deus de imbecilidade.
Você acha que o fato de Deus ser um Deus de amor o destitui do seu senso de justiça? Acaso o juiz do universo não julgará todas as coisas? Leia sua Bíblia de capa a capa e você verá que há um julgamento prometido para todos aqueles que rejeitam a Jesus, não porque os seus pecados os desqualificaram, mas porque eles absolutamente não comeram do pão que vem do céu. O problema não é o nosso pecado. Todos nós pecamos antes e depois do dia da nossa conversão. Espero que depois, menos, muito menos. Mas o problema é quando nós nos negamos a aceitar o resgate que vem. Paulo diz: não há nenhum ser humano sobre a face da terra que seja indesculpável. Não há. Não há. Não há. O amor de Jesus derramado sobre nós, meus irmãos, duplica a nossa responsabilidade. Duplica a nossa responsabilidade. Eu vou ser bem franco. Eu não tenho a opção de me calar sobre o inferno. Porque o inferno existe, foi preparado para o diabo e seus anjos, como nos diz a palavra. Será um lugar de solidão, um lugar de trevas, um lugar de isolamento, um lugar eterno, onde Deus não está presente com o seu amor, mas certamente está presente com toda a sua ira. Porque todo aquele que não crer no Filho, a ira do Pai continua sobre ele. E se você ler o livro de Apocalipse, no devido tempo, Deus derramará toda a sua ira. Todas as 7 taças da ira de Deus serão derramadas contra todo aquele que não está em Cristo. E então, naquele último dia, para nós que estamos em Cristo, eu espero que você esteja, será um dia de alegria, porque só da trombeta do arcanjo, nós veremos aquele que morreu por nós. Nós veremos o Filho do Homem vindo na glória, entre os santos anjos de Deus, sobre as nuvens, com todo o poder e toda a glória. Mas todos aqueles que não estiverem em Cristo gritarão: pelo amor de Deus, que os montes caiam sobre nós, que os outeiros nos engulam vivos, diz a palavra, que todos os vales se precipitem sobre nós, para que nós não vejamos a glória do Filho do Homem. Porque ele veio, irmãos, um dia como Salvador, como servo, mas ele voltará como Senhor, diz a Escritura, para julgar toda a terra. Toda a terra. Se você foi fisgado pelo Deus de bolha de sabão, da teologia universalista, na qual todos são salvos, independentemente de como vivem, ou da sua profissão de fé, meu irmão, faça um favor para mim, ou leia a sua Bíblia, ou a rasgue por completo. Ou leia a sua Bíblia, ou a rasgue por completo, porque é Jesus quem diz: naquele dia o Pai dirá, lancem esse servo nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Diante da notícia de Jesus, todos nós temos que nos posicionar. Ou você o aceita, e você come do pão que desceu do céu, ou você o nega, e você morre de fome no deserto da existência, agora e depois. Porque os nossos antepassados comeram do maná, mas morreram. Mas todo aquele que come de Jesus, o pão que veio do céu, viverá eternamente. Jesus Cristo, nós estamos diante da tua mesa, e não há ocasião mais oportuna para que nós entendamos o sentido daquilo que o Senhor disse aos seus primeiros opositores, quando você disse: parem de me criticar, eu sou o pão que desceu do céu, todo aquele que comer da minha carne terá vida, todo aquele que beber do meu sangue jamais terá sede. Você dizia, Jesus, respeito ao fato de que
Jesus, nós sabemos que toda a crueza daquela cruz, toda aquela dor e aquele sofrimento, nós sabemos que nunca foram seus, Mestre amado. Nós vemos você chorando no deserto existencial do Getsêmani, e aquilo nos move o coração, porque era o nosso resgatador tomando o tiro no peito no nosso lugar. O nosso resgatador, o nosso negociador. Obrigado, Jesus. Os cravos não eram seus. Aquela tortura cruel não era sua. Nós merecíamos, Jesus, aquela penalidade. Mas num ato maravilhoso de amor, o Pai nos deu você, Jesus. De todas as coisas que Ele poderia nos dar, e Ele tem nos dado tantas bênçãos, nada é maior do que você, Mestre. Nada. Aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Jesus, eu não teria coragem de enviar o meu filho, meu único filho, numa missão, para morrer por aqueles que eram meus inimigos. Mas a tua palavra diz, talvez alguém ouse morrer por um homem bom, mas o seu amor foi revelado por nós, quando você morreu por nós, quando nós ainda éramos os seus inimigos. Jesus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial, muito obrigado. Nós imaginamos, Jesus, a dor que havia no seu coração, ó Pai, quando você deu um último abraço no seu filho, vendo ele partir de casa naquela manhã, sabendo, Jesus, que não o abraçaria de novo. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque o Senhor nos deu o seu Filho amado. O enviou numa missão que a morte era certeira, por amor a nós. Então, Senhor, nosso Pai, por meio de Cristo Jesus, revela o seu coração missionário a todos nós, a nossa comunidade nesse ano, em nome de Jesus. Compartilha do seu coração missionário conosco. Que a mesma angústia que há no seu coração por todos aqueles que se perdem, possa estar no nosso coração também. Que haja uma angústia, uma preocupação por todos aqueles que ainda não te conhecem, como o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. Senhor, desperta mesmo o impulso missionário da nossa comunidade. E que o Senhor possa alinhar o nosso coração com o seu coração. Porque, Pai, o Senhor é o grande missionário. A missão está no seu coração, arde no seu coração. Então que ela possa arder no nosso também. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus.